Ó, eu tava vendo uns vídeos do Krenak, do índio. Aí ele contou uma história do peixe. Que antes da gente ser humano, né? A gente era o que? Um peixe que navegava no mar. E a gente navegou. Aí chegou um ponto em que a gente encontrou uma muralha de gelo. Aí nessa muralha de gelo, esse peixe se concentrou para tentar encontrar uma resposta para onde ele ia. E agora que apareceu essa muralha de gelo? Aí, bem concentrado, o peixe ouviu uma voz. E essa voz veio para ele e falou: se vira. Mas aí eu pensei. Aí eu pensei, se o peixe tá olhando pra frente, tá vendo uma muralha de gelo, não foi zombando dele que a voz falou. A voz falou a verdade. Se ele bateu de frente com a muralha e não dá pra passar, basta ele se virar, voltar pra trás. E aí eu mesmo associei isso ao que? A habilidade que a própria natureza tem de encontrar caminhos. Então ela vai abrindo o caminho onde dá para abrir, quando ela não consegue abrir, ela desvia. É igual um rio, que ele vai fluindo por onde dá para ele fluir, desviando das pedras, fazendo as curvas, assim como o nosso sangue, assim como também as raízes de uma árvore. Ela não fica indo em um sentido só, tentando achar uma coisa só obcecada. Ela vai para diferentes direções, ela se ramifica em diferentes direções, diferentes possibilidades, encontrando diferentes caminhos, novas possibilidades. É assim que a natureza trabalha. E tudo isso eu consegui entender com base nesse se vira do peixe. E olha só, associando isso, a repetição do 7. Essa repetição tem a ver o quê? Com o peixe batendo no gelo e insistindo e batendo de novo, insistindo e batendo de novo, insistindo e batendo de novo. Por quê? Porque ele determinou para si que o destino dele está além da muralha. Só que é exatamente essa obsessão pelo destino que está além da muralha que faz ele ficar batendo, repetindo e batendo com a cara na muralha de gelo. Ou seja, ele deveria voltar para o zero e restabelecer um novo destino. Porque assim ele conseguirá continuar se movendo. E quem sabe irá encontrar a terra firme e evoluir do peixe para o animal terrestre. E aí que fez todo sentido, ó, presta atenção, o sentido do zero. O sentido do zero, porque se tudo é feito do zero, então a consciência vem do zero, porque ela faz todo o caminho a partir do que? Da sua origem. Quando aquele movimento que é feito a partir da não origem, que vai a partir de outro propósito, então na realidade eles vai ficar em looping em si mesmo, porque ele não vai ter consciência de sua origem, por consequência não vai ter consciência de seu destino, que de fato são mesmo a origem e o destino. Ou seja, isso tem a ver com os desejos. O apego às formas, o apego ao mundo, o apego à realidade. Então, quando a gente está apegado às coisas do mundo, a gente está apegado ao que já foi construído, ao que já foi estabelecido. Então, nós não estamos mais conscientes. Isso, na verdade, é um automatismo da própria criação em busca do quê? Da sua autodestruição. Essa autodestruição que faz com que a matéria formada retorne ao seu estado de origem. É por isso que os corpos tendem a morrer e a esquecer. Morrer e a esquecer. Porque a consciência não está nos corpos. A consciência ela está espalhada por todos os corpos. Para que ela consiga se sintetizar
é preciso que ela retorne ao seu estado de origem, anterior ao Big Bang. E esse estado de origem é o próprio vazio, ou seja, o zero. E é exatamente a partir do zero, do vazio, que é possível então alcançar novas possibilidades. É a mesma coisa de eu pegar um experimento científico, estabelecer uma interpretação para ele e determinar um fato científico. E aí eu vou usar esse fato como dogma a vida inteira, a eternidade inteira, e isso vai ficar limitado, porque a interpretação que eu tive desse fato naquele momento é uma. Só que eu estou mudando, me transformando, assim como o mundo. Então é preciso que eu volte para o zero. Eu refaça toda a experiência para que eu consiga observar mais detalhes dos fatos. Porque conforme eu me desenvolvo, eu adquiro novas possibilidades de percepção de mim mesmo. É assim como o próprio infinito em movimentação. Ele vem do eterno. Só que se você parte do infinito, você entra em um looping. Então, para você conseguir ultrapassar a repetição infinita, é preciso que você tenha o eixo do infinito. Esteja observando a partir do eixo. Porque aí, a partir do eixo, você tem um espaço entre a forma. Ou seja, você tem o silêncio entre o som. E é no silêncio entre o som que se compõe uma música. Você não pode compor uma música no som, no barulho. É preciso que a composição seja estruturada no silêncio. E vai ser exatamente o silêncio, o intervalo entre uma nota e outra. E vai ser o quê? O espaço de silêncio entre uma nota e outra é que vai determinar a melodia da música. Então o próprio silêncio, vazio, o nada, é que serve de quê? De espinha dorsal para toda a realidade. Tem um vídeo do Carl Sagan, da série Cosmos, um dos episódios da série Cosmos, se chama Via Láctea, a espinha dorsal do universo. A espinha dorsal da Via Láctea, uma coisa assim. Sei que é espinha dorsal. E ele fala o quê? Dos braços espiralados da Via Láctea. A gente pode ver nas fotos aí da NASA. Não só nas fotos da NASA, mas a gente pode ver esse mesmo fenômeno numa água escoando pelo ralo. É o mesmo fenômeno. A gente vai ver o quê? Uma espiral, né? Os braços espiralados. Esses braços espiralados são a espinha dorsal. É o que? O vazio. Que é o que? Essa energia escura. Que a ciência ainda não sabe exatamente o que é. Essa energia que não é só a energia escura. Porque essa energia escura é uma parte dela. O total dela é energia de ponto zero. Mas ela pode ser percebida de diferentes formas. E se a gente fazer analogia com a água escoando pelo ralo, então a gente joga, por exemplo, um monte de bolinhas de isopor na água e tira o tampa do ralo. Vai começar a escoar, não vai? Essa água que está escoando é semelhante à energia fundamental do universo, que é o éter em movimento, essa energia de ponto zero. Enquanto as bolinhas de isopor são os corpos, sendo todos movimentados, todos empurrados, todos direcionados pela água que está sendo movimentada pelo quê? Pela força gravitacional. A força gravitacional é uma das frações de manifestação do éter, da energia de ponto zero. O indivíduo que de fato ele é todo o conjunto, tanto o arquétipo, quanto a forma, quanto a substância. Então nós temos o arquétipo, que é como uma forma de bolo, temos o bolo, e temos o que? Os átomos que compõem o bolo e a forma. Só que os átomos, eles já são o que? Uma forma, certo? Então no caso aqui,
essa substância é essa energia de ponto zero. A gente pode chamar ela de espírito. Espírito por quê? Porque ela é uniforme. Uniforme. Uniforme também seria um nome incorreto, né? A gente pode chamar ela de uniforme porque ela é disforme, e pelo fato de ser disforme, ela é igual em toda parte. Então, por ela ser igual em toda parte, a gente pode dizer sim que ela é uniforme, observada a partir da forma. Ou seja, se a gente tem acesso ao vazio, que é o éter, essa energia de ponto zero, então a gente não precisa se prender à forma do arquétipo, ou seja, a gente não precisa se limitar à forma do bolo, porque a gente pode dissolver a forma e fazer novas formas, entende? Só que o que acontece? Essas formas, elas formam indivíduos, e um indivíduo sozinho não forma uma forma. Então é preciso que um grupo de indivíduos, para que eles se mesclem, se misturem, a energia deles vai se misturar, se dissolver tudo em uma coisa só. E é nesse momento em que essa energia coletiva se dissolve em uma coisa só, em uma vórtex, é que ela pode ser remodelada em um novo arquétipo, sendo então capaz de gerar novas personalidades, novos indivíduos. E é exatamente por isso que as coisas elas são maleáveis, por isso que a verdade se transforma, porque o desejo se transforma, porque a vontade universal é o movimento, é a transformação, é o novo. Então por isso que ela se transforma. Ela é única para cada indivíduo, só que ela se transforma também para cada indivíduo. Então você deseja uma coisa agora e depois vai desejar outra. Por quê? Porque durante toda a sua vida você vai ter uma sequência em cadeia de acontecimentos e desejos. E todos esses desejos vão se complementar em uma coisa só, que é a vida do César. Então a manifestação da vida do César é a realização de um desejo. Só que o César percebe isso de forma fracionada, então ele vai perceber em uma sucessão de acontecimentos. Enquanto que a consciência real percebe o César como um desejo só em manifestação, isso de forma atemporal. E isso é de se admirar, porque toda a ciência surge a partir de uma filosofia. Tudo que existe, em fato, já foi pensado anteriormente. Então a filosofia, na verdade, ela não está especulando. A real filosofia é uma criação de realidade. É isso aí que a nossa filosofia atual está começando a entender de forma mais clara. Os filósofos sempre souberam disso, os verdadeiros filósofos. Só que agora os estudantes de filosofia estão começando a entender, porque eles estão começando a aprender a filosofar. E é isso que a esquizoanálise lá que o Fugante fala, da criação da realidade, porque a realidade na verdade é uma potência de acontecer. Essa potência de acontecer é energia de ponto zero, ou seja, potência pura. Se é vazio, então pode ser qualquer coisa. Então é uma potência de acontecer. Então a prisão vem o quê? Do afastamento do desejo, da potência e da sua capacidade de realizar a si mesma. Ou seja, a incapacidade da potência de se manifestar. Então a potência precisa encontrar novos meios de se realizar, ou seja, de criar novas realidades. Ela se utiliza daquilo que já existe, que é estabelecido como memória, e ela transforma isso gerando nova realidade, gerando novo contexto, um novo significado. É nisso que faz verdadeiramente a consciência, através do que? Da filosofia. Filosofia que tem a ver com a amizade da sabedoria. Sabedoria, Sofia, tem a ver com saber. E se a realidade é potência de acontecer, então a realidade é que não há como saber. Porque o que sabemos é que nada é real, mas que a realidade é aquilo que se estabelece, aquilo que se determina. Ou seja, Sócrates estava correto, porque ele dizia, sei que nada sei.
Não porque ele não sabia de nada, mas porque ele sabia que não se pode saber de nada, porque tudo é criado, tudo é inventado. E aí o nível de realidade, a intensidade de realidade vai depender da concordância, da convenção. Essa convenção de realidade, onde diferentes frações da potência vital concordam entre si, é o presente. Esse presente é o que? A zona de acontecimento. É o devir. É aquilo que está acontecendo no momento presente. Por que esquizoanálise? Esquizo tem a ver com separação, com alienação, com divergência. Então, a incapacidade de compreender essa infinita potencialidade das coisas, na verdade, vem de uma esquizofrenia. Uma esquizofrenia coletiva, que tem a ver o quê? Com a falta de compreensão entre as personas. Ou seja, temos aí uma dissociação cognitiva de personalidades. Então essa divergência que a gente vê pelo mundo, à nossa volta, os conflitos, eles são na realidade uma dissociação cognitiva interior nossa. Ou seja, são as nossas personalidades internas em divergência. E isso se espelha no nosso exterior como um fractal. Isso é um reflexo, eu imagino que sim, imagino que seja correto. Porque nos sonhos o grau de realidade é menor, ou seja, você está interiorizado em uma perspectiva, em uma dimensão menor. Então você está limitado à sua criação individual de realidade, baseada no quê? Naquela informação que você absorveu do coletivo enquanto estava acordado. E aí o que você vai fazer nesse momento com essa informação, que é, na verdade, energia, essa potência vai se manifestar de acordo com a sua capacidade de compreensão. Então, o arquétipo, que é a prisão, na verdade é uma tentativa da sua consciência de tentar estruturar o que você compreende daquilo que você absorveu. Ou seja, é um desejo em manifestação. Um desejo. Naquele momento que você se sentiu preso no seu sonho e viu uma prisão, era porque o seu sentimento de medo te fez desejar uma prisão. E naquele momento você manifestou uma prisão, porque o desejo se manifesta dos dois lados. Para que ele realize um lado, ele precisa dos dois. Então, quando você deseja o bem, automaticamente ele vai manifestar o mal. E é aí que entra o princípio da troca equivalente da alquimia. O princípio do sacrifício. Para que você manifeste algo, é preciso que você também manifeste o seu oposto. O que isso quer dizer? Se você deseja sentir a liberdade, você precisa sentir a prisão. Então o seu desejo vai manifestar a prisão para gerar um contexto no qual a sua consciência experimente a sensação de prisão, para que ela se liberte e experimente então, a partir daí, a liberdade. Porque ela precisa desse contexto para gerar coerência na manifestação de seu desejo. Ou seja, a coerência é uma estruturação complexada do desejo. É a lapidação do desejo. Então, quanto mais lapidado o desejo, quanto mais complexo, mais detalhes o contexto vai exigir. E isso vai depender do quê? Da carga de potência. Quanto maior a potência, maior vai ser a capacidade de estruturação de detalhes, ou seja, maior vai ser a resolução. Resolução dimensional. Quanto maior a resolução, maior os detalhes. É igual uma imagem. Uma imagem em pequena resolução tem uma qualidade ruim. E uma imagem em alta resolução tem uma qualidade boa. Isso tem a ver com o quê? Com a potência de energia empregada na criação. E isso está ligado à concentração da consciência. Concentração em desejos. O desejo, a diferença do desejo concentrado é que ele consegue aumentar sua concentração de energia, aumentando a resolução de criação de realidade.
quando o desejo é fracionado, perdido, fora, sem norte, então ele começa a usar essa potência para criar frações de realidade. E essas frações de realidade são criadas com uma resolução menor. E por ter uma resolução menor, elas aparentam ter uma qualidade inferior. Só que essa qualidade inferior é a perspectiva necessária para a geração da resolução maior. Ou seja, a resolução maior é construída com a síntese de diferentes realidades com a resolução inferior. Então, essas diferentes realidades com resolução inferior acabam servindo de peças de um quebra-cabeça que se montam em algo maior, assim como os diferentes indivíduos. Eles são diferentes universos, diferentes bolhas de realidade que se complementam formando uma realidade mais complexa, com uma resolução maior. E isso há de ao infinito, tanto para cima quanto para baixo. Conforme a gente vai avançando, a gente vai percebendo que o passado já trazia tudo. Então, na realidade, a gente não está aprendendo, a gente está redescobrindo. Redescobrindo porque essa realidade ela é uma repetição. Porque, na realidade, nós já sabemos de tudo. E os filósofos do passado, eles buscavam exatamente essa sabedoria que já pré-existe. E esses filósofos são anteriores a Sócrates. São os pré-socráticos. Esses filósofos, eles se baseavam nos mitos, mas não só na interpretação dogmática do mito. Eles interpretavam o mito em suas variadas formas, trazendo então diferentes formas de conhecimento de uma única história. E essa percepção é que vai se transformando em ciência. Ao mesmo tempo em que a ciência ela vai se transformando em mito, o mito vai se transformando em filosofia e a filosofia vai se transformando em ciência. E o que é a magia? A magia é a capacidade de perceber esse mecanismo de funcionamento do universo anterior à filosofia e anterior à ciência. Porque a magia, ela age no subconsciente. Ela não age no consciente. A filosofia é uma atividade consciente. A magia não. Por isso que o pássaro azul na minha foto apareceu no momento em que eu não esperava. Simplesmente me deu vontade, eu fui lá e fiz e pá. Por quê? Porque o que estava acontecendo era no meu subconsciente. Então quem está fazendo a magia não sou eu, não é meu consciente. Quem está fazendo a magia está além de mim, além do meu consciente. E como que a gente acessa o subconsciente? Para acessar o subconsciente é preciso ultrapassar os limites do consciente. E quais são os limites do consciente? Os limites do consciente é a lógica. É a razão pura. Essa lógica, ela só é ultrapassada a partir de paradoxos. Pela determinação de paradoxos. E essa determinação de paradoxos só é possível a partir do sentimento. Então é preciso que haja o quê? Uma simetria entre o sentimento e a lógica, para que a lógica consiga perceber o sentimento, que o sentimento é que vem do subconsciente, porque o sentimento ele é mais rápido. Então ele vibra e é pela vibração do sentimento que surge então a linguagem consciente. Então, para se ter consciência do sentimento, é preciso que a linguagem consciente dê espaço para que o sentimento se manifeste, para que ela possa, então, interpretar esse sentimento. E isso só é possível a partir do símbolo. Porque o símbolo ele não tem uma determinação fixa, assim como um arcano, por exemplo. Um arcano do tarô, por exemplo. Ele é uma forma, mas ele não tem uma interpretação fixa, um significado fixo. Assim como um número. Um número ele não tem um significado fixo.
E ele não tem uma forma fixa, porque um número pode ser escrito de várias maneiras, assim como um arcano do tarô pode ser desenhado de várias maneiras diferentes. Porém, existe uma essência ali. E essa essência é o que? É a parte complementar da lógica. É a forma que se equivale ao sentimento. Ou seja, é a letra que explica o sentimento. Isso está ligado ao conceito de verdade. Quando a gente fala a verdade, é quando a gente está falando, descrevendo de forma sincera o sentimento. E esse ato de verdade, ou seja, da equivalência da palavra com o sentimento, é o espírito da palavra, ou seja, é o encantamento. No momento em que você fala a verdade, ou seja, no momento em que você expressa sinceramente o que você sente, então você está fazendo essa equivalência de forma entre o sentimento e o sentido. O sentimento e a letra, o sentimento e a forma. E essa equivalência é que oferece a liberdade. Porque essa liberdade tem a ver com a criação do verbo. Então o verbo ele só cria em verdade. Porque quando ele mente, ele não cria, ele se ilude. É aí que ele entra o quê? Num vórtice de repetição da informação que ele já tem. Então ele não vai criar, ele vai simplesmente reler. E aí ele vai cair no sentido, que vai virar ressentido. E vira ressentimento. E aí toda a realidade se cristaliza em sentido puro, em matéria sólida.